Vamos falar agora um pouquinho nesse vídeo sobre o ciclo biogeoquímico do carbono. Queria convidar vocês a voltar na palavra biogeoquímico, porque ela representa ora o carbono nos seres vivos, ora no ambiente, e o que faz essa transferência do carbono que estava nos seres vivos e para o ambiente, do ambiente para os seres vivos, são as reações químicas, certo? No ambiente, normalmente o carbono está na forma da molécula de dióxido de carbono, de gás carbônico. Quando está nos seres vivos, normalmente o carbono está na forma de moléculas orgânicas, portanto, proteína, lipídio, carboidratos, certo? Vitaminas. Eu trouxe aqui, por exemplo, a molécula de glicose. Olha como o carbono tem uma presença expressiva nas moléculas orgânicas, certo? Bom, quais são as reações que transferem o carbono que está nos seres vivos para a atmosfera? As reações são de combustão, portanto de queima, né? Respiração, seja ela aeróbica ou anaeróbica, os dois processos liberam gás carbônico para a atmosfera, e a decomposição realizada por fungos ou bactérias, tá? Do outro lado dessa balança, nós temos apenas um fenômeno que remove carbono da atmosfera e transfere para o interior dos seres vivos, que é a fotossíntese realizada por plantas ou algas. Resultado, nós temos um desequilíbrio nesse processo. Nós temos 3 processos que jogam carbono na atmosfera e apenas um processo que sequestra carbono da atmosfera e joga para os seres vivos. Resultado, o carbono está se concentrando na atmosfera na forma de gás carbônico. E qual é o problema do excesso de gás carbônico na atmosfera? O problema é que elevadas concentrações de gás carbônico na atmosfera aceleram, agravam o fenômeno do efeito estufa, provocando o aquecimento global. Então, o problema, aquecimento global. Então, o problema de se concentrar carbono aqui na atmosfera é que a gente vai absorvendo, né, e concentrando cada vez mais calor na atmosfera, certo? Bom, um outro fenômeno que nós vamos falar é o ciclo biogeoquímico do oxigênio. O oxigênio é o segundo gás em maior quantidade na atmosfera, né? Que está na forma de gás oxigênio, só perde mesmo para o nitrogênio, essa molécula aqui, certo? E numa das camadas da atmosfera, mais especificamente lá na estratosfera, a gente também tem uma grande quantidade de oxigênio, mas formando a molécula de gás ozônio, certo? Esse gás ozônio, o O3, ele é importante porque ao ser produzido a partir do gás oxigênio, né? Então o ozônio, quando ele é produzido a partir dessa matéria-prima aqui, que é o gás oxigênio, ele absorve radiação ultravioleta vinda do Sol. Tá? Então a radiação ultravioleta ela é absorvida, utilizada para quebrar essas ligações aqui entre o oxigênio, e ocorre um rearranjo das moléculas, dos átomos de oxigênio na forma de molécula de ozônio. Da mesma forma, o ozônio, depois ele é reciclado em oxigênio, ocorre quebra dessas ligações aqui por meio da radiação ultravioleta, e esses átomos são novamente rearranjados na forma da molécula de oxigênio. Ou seja, tanto para a síntese do oxigênio quanto para a síntese do ozônio, né, nessa reciclagem de gases, ocorre a absorção da radiação ultravioleta, que ela então é desviada e utilizada nessa camada da atmosfera, impedindo que ela chegue na superfície da Terra. Por isso que a gente fala que essa camada de ozônio, ela funciona como se fosse um escudo protetor da Terra, porque ela desvia a radiação ultravioleta que incidiria na Terra, desvia para essa camada, para essa reciclagem de gás ozônio e gás oxigênio, certo? Uma ameaça ao equilíbrio desse processo são o gás chamado CFC, o clorofluorcarbono. Esse cloro que tem na composição desses gases se liga ao oxigênio, impedindo que ele seja transformado em ozônio. E é por isso que é um processo que precisa da nossa atenção, né? A diminuição dos gases CFC é necessário, porque a gente acaba colocando em risco o equilíbrio dessa reciclagem de ozônio, de oxigênio em ozônio, né? E se a gente coloca isso aqui em risco, significa que a radiação ultravioleta que era bloqueada lá em cima vai passar a chegar na superfície da Terra. E isso tem sérias consequências.